está no grupo também? Sim, a de hoje não está no grupo, porque eu não tive tempo de preparar a apostila. Então, a gente vai copiar na mãozinha e depois eu mando para vocês a apostila, só com o conteúdo do resumo do que a gente vê hoje, tá bom? Ok. Então, hoje, Valmirene, Marilene e demais, é na base da mãozada. É na base da canetada hoje, tá bom? Vocês pegam uma folhinha de caderno ou caderno e vão fazendo anotações. Aí depois eu mando mais tarde uma apostilazinha com resumo do que a gente viu hoje, tá bom? Nossa gravação já iniciou. Hoje é dia 21 de setembro de 2023. E, para contextualizar, por onde nós estamos, o que é que está rolando, professor? Nós... Chega, meu Deus. Deixa eu só abrir aqui, viu, minha gente? O nosso arquivozinho, que eu acho que hoje a nossa caneta vai funcionar. Tenho uma leve desconfiança. Bom, na semana passada nós começamos a estudar as dificílimas, as temidas, as questionadas orações subordinadas substantivas. Desde a semana passada, a gente fala em oração subordinada substantiva, subjetiva, incompletiva nominal, impredicativa, inobjetiva direta, inobjetiva indireta e em oração apositiva. A gente fala disso desde o ano passado, estou ficando doido. Desde a semana passada. E ontem nós fizemos 11 questões, se não estou enganado, foram 10. 10 ou 11, acho que nós terminamos a apostila toda, né? Fizemos 11 questões sobre oração subordinada substantiva, com questões de várias bancas do país inteiro. Professor, o que é que a gente vai fazer hoje? Não pode parar o jogo, a gente tem que seguir com o nosso curso. Daqui a pouquinho está acabando, só falta gramática e interpretação de texto. Eu não quero deixar vocês, eu não quero me despedir de vocês. Então, hoje, nós vamos seguir o baile. Não tem apostila ainda, mas eu vou enviar mais tarde a apostila de número 11, com o conteúdo da aula de hoje. Então, vocês hoje vão ter que anotar muitas coisinhas para que a gente aprenda o assunto de hoje. E hoje eu acho que a minha canetinha vai funcionar e a gente vai conseguir escrever, estou desconfiando, o conteúdo novo, tá bom? Enquanto eu abro aqui, você vai anotar aí no seu caderno ou numa folhinha o assunto de hoje. Oração subordinada. Eita! Aí você vai dizer, professor, oração subordinada de novo? Porque nós terminamos as substantivas. Mas hoje nós vamos falar das adjetivas. Tá bom? Oração subordinada adjetiva. E é bem gostosinho de aprender esse assunto, porque só tem 2 tipos. As substantivas eram 6 e eram bem difíceis. 6. Já no assunto de hoje, que é a oração subordinada adjetiva, nós temos 2 tipos de oração adjetiva, tá bom? Então, anota aí no seu caderninho oração subordinada adjetiva. E para aprender uma oração subordinada adjetiva, eu tenho que ouvir o nome. Às vezes a gente não acerta as coisas no concurso, porque a gente não ouve o nome das coisas. Se a gente tivesse atenção ao nome das coisas, seria tudo muito mais fácil. Olha o nome dela, oração subordinada adjetiva. O que é um adjetivo? Uma característica. Então, a partir de agora, a gente vai atrás de uma oração inteira, grandona, que não nasceu para completar nada. Ela nasceu para dar características, para ser um adjetivo, só que em forma de oração grande. E ela vai ser subordinada a uma oração principal. Mas, para que nós possamos entender melhor e fazermos anotações, chegou a hora da gente abrir o caderninho, anotar aí bonitinho a oração subordinada adjetiva. Eu vou abrir aqui a minha tela. Lembrando que eu estou tentando escrever aqui, mas ainda não consigo, não tem problema. Eu vou botando as observaçõezinhas aqui e o negócio vai fluindo. Vamos lá. Vocês já conseguem enxergar a tela, minha gente? E aí, deixa eu deixar a letra maior, porque eu sei que alguns de vocês têm problemas de vista e pode ser que não fique bom de enxergar. Tá dando para enxergar bem ou vocês querem que eu aumente o tamanho, minha gente? Tá bom, vamos lá.
Qual é a primeira anotação que eu tenho que fazer? Primeira anotação que eu tenho que fazer, que as orações subordinadas adjetivas, as orações subordinadas adjetivas, são aquelas que exercem função de adjetivo. Ou seja, não é mais historinha de, nasceu para quê? Para completar. Nas orações subordinadas adjetivas, ninguém completa. A gente vai começar a caracterizar. Caracterizar. Vamos lá. Nessas orações vão aparecer uma coisa que a gente não via com frequência, que são alguns pronomes. Que, quem, qual, quanto, onde, cujo e etc. Então, geralmente vai aparecer muito essas palavrinhas. Essas palavrinhas que a gente chama de pronome relativo exercem função de adjunto adnominal do termo anterior. O adjunto adnominal tem valor de adjetivo. Calma aí, professor. O que é que eu preciso anotar então? Você vai colocar assim. Só que eu estou colocando aqui em amarelo, tá? É o que você vai anotar aí. Elas são introduzidas por pronomes relativos. Professor, quem são os pronomes relativos? Esses aqui que também estão em amarelinha. E eles têm, eu vou até apagar aqui para ficar muito mais fácil de entender. A informação subordinada, a informação subordinada tem valor de adjetivo. Calma aí, professor, que eu me perdi. Você vai anotar assim: as orações subordinadas adjetivas exercem função de adjetivo. Geralmente são introduzidas por pronomes relativos. Aí você vai aí anotar os exemplos dos pronomes relativos: que, quem, qual, quanto, onde e cujo. Tá bom? Essa é a definição do que é uma oração subordinada adjetiva. Só que agora a gente só vai entender usando exemplos. Não adianta ficar explicando, 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 e a gente não usar o exemplo e não conseguir entender o que é que o professor está explicando. Vamos lá ver o primeiro exemplo. Bem devagarzinho, tá? Corações de Jesus. A lua me traiu. Você já viu essa música? Estou enrolando vocês enquanto eu tento abrir aqui. É tão ruim quando eu não consigo escrever com a canetinha, minha gente. Porque a canetinha fica mais fácil de escrever os exemplos, apagar. Eu estou tentando aqui colocar, mas ela não está indo. Essa gotinha hoje está me traindo. Vocês acreditam? Mas agora acho que vai. Vamos lá. Espera aí, viu, minha gente? Que eu estou tentando melhorar aqui para ver se o negócio fica melhor. Só um instantinho, viu, minha gente? Espera aí, fica aí comigo. Fica aqui comigo para ver se o negócio melhora. Eu tô com ranço desse meu computador, minha gente, que ele não ajuda. Mas acho que agora vai. Deixa eu ver aqui. Acho que agora vai. Êêêê! Parece que a canetinha vai pegar. Parece que ela resolveu pegar. Parece que a canetinha resolveu pegar. Tá aparecendo para vocês, minha gente? Alguém dá só um joinha aí para ver se o textinho tá aparecendo para vocês. Cadê o joinha, minha gente? Agora sim. Ó, vamos lá. Vamos devagarzinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, 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 olha para mim. Concentra. Você que tá aí com quase cara de cansado. Concentra, concentra, concentra. Vamos lá. Vou colocar uma canetinha, testar a canetinha para ver se hoje ela pega. Parece que ela não tá muito boa, não. Vamos ver. Vamos ver se agora vai. Acho que agora vai. Ê, canetinha, vai dar trabalho. Vamos, caneta. Parece que vai agora. Ê!
Temos canetinha hoje! Yay! Vamos lá. Eu posso dizer assim, ó, minha gente. Admiro, ó só, tá? Admiro alunos estudiosos. E a alegria de pobre dura pouco, né, minha gente? Canetinha fingiu que ia pegar e depois deu uma de doida, rapaz. Canetinha, tu pega. Ave Maria. Ai, minha gente. Quando eu pegar o jeito aqui, acho que já vai. Vamos ver se vai agora. Vamos lá. Admiro alunos estudiosos. Pessoal, quantos verbos eu tenho aqui? Quantos verbos eu tenho? Quantos verbos eu tenho aqui? Admiro. Tem um verbo. Quem admira, admira algo ou alguém. Então, a gente tem um objeto. Quem admira, admira algo ou alguém. Tranquilinho até aqui, coração? Como é que a gente diz? Quem admira, admira algo ou alguém? A gente chama de ó. Eu vou desistir dessa caneta. Eu vou dar aula como ontem, melhor. Senão vou me estressar todinho. Vocês acreditam, minha gente? Eu vou botar minha apresentação normal. Não vou me estressar com essa caneta infeliz que não quer pegar. Ela pega se quiser, né, minha gente? E eu vou dar aula daqui mesmo. Essa caneta querendo comer meu juízo. Vamos lá. Admiro alunos estudiosos. Quem admira, admira algo ou alguém. Aí eu vou dizer na análise sintática devagarzinho, tá? Para todo mundo conseguir acompanhar. Eu vou dizer que eu tenho um verbo transitivo. Por que, professor? O verbo transitivo. Tá travando, é? Para mim, não. Melhorou, Marcelo? Foi minha conexão com a internet aqui. Tá Ave chovendo, Maria. né? Mas vai dar certo. Choveu, já era internet. E vamos lá. Quem admira, eu posso chegar na sua casa e dizer só assim, olha, eu admiro. E ir embora, ó, nananina não. Quem admira, admira algo ou alguém. Então, eu vou dizer que é um verbo transitivo. Professor, já esqueci o que é um verbo transitivo. Precisa transitar, ele precisa de um complemento, ele precisa encontrar outra palavra, transitar, para outra palavra para ter sentido. Porque quem admira, admira alguém. Vamos lá. Quem é que eu admiro? Ah, não, é verbo transitivo, né? Direto. Porque não tem preposição. VTD, tá bom? Esse é VTD. Deixa eu dar uma arrumada aqui para ficar bem decoradinho para vocês. VTD e é VTD. Quem admira, admira algo ou alguém, que são os alunos estudiosos. A gente vai dizer que esses alunos estudiosos é o objeto direto. Por que, professor, objeto direto? Porque ele está completando o verbo admirar. Olha que bonitinho para a gente. A gente diz que isso é um período simples. Por quê? Porque só teve um verbo. Aí eu só vou dizer que ele é um verbo transitivo direto que encontrou um objeto direto. Agora, imagine que eu mudo a mensagem e digo assim: admiro alunos que estudam. Aqui eu disse que eu admirava alunos estudiosos. Aqui eu disse que eu admiro alunos que estudam. Vejam que agora eu tenho dois verbos. Um é o verbo admiro e outro é o verbo estudam. Se eu tive dois verbos na mesma mensagem, eu tenho um período. Vamos voltar bem devagarzinho para a semana passada. Se eu tenho dois verbos, eu tenho agora um período, porque tem dois verbos ou mais. Aí agora eu vou olhar se é um período. Ó, vou até colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Período. Ixi, meu Deus, tudo foi verde. Deixa eu tirar aqui, tá, minha gente? Só um instantinho. Vamos lá. Aqui eu tenho um período composto.
mais de um verbo. Aí agora eu tenho que olhar se é por coordenação ou subordinação. Uma mensagem precisa da outra, sim ou não? Precisa. Uma mensagem precisa da outra. De novo, uma mensagem precisa da outra. Admiro. Quem admira, admira alguém. Alunos que estudam. Só que agora eu vou dizer que esse período é composto por subordinação. Por que, professor, esse período é composto por subordinação? Porque quem admira, admira algo ou admira alguém. Tá bom? Esse período é composto por subordinação. Vamos lá, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Aí agora eu vou dizer. Eita, como ficou feio. Subordinação. Agora foi. Aí agora eu vou dizer que esse período composto por subordinação, eu vou chamar de substantivo? Não. Porque não é qualquer aluno, é um aluno que estuda. E quando eu digo que é um aluno que estuda, é um aluno estudioso. Então, eu não admiro qualquer aluno, eu admiro apenas o aluno que estuda. Então, esse verbo estudam, vamos devagarzinho aqui. Esse verbo estudam, deixa eu inserir aqui até um símbolozinho, deixa eu ver se eu acho aqui, para ficar bem bonito. Queria uma setinha para fazer para vocês. Deixa eu ver aqui. Se eu acho uma setinha. Acho não. Que tristeza. Vamos lá. Vamos usar o normalzinho então. Esse admiro alunos que estudam, o que estudam só nasceu para completar a primeira frase. Só que ele não completou de qualquer jeito. Ele completou caracterizando. Não é qualquer aluno que eu admiro, são os alunos que estudam. Então eu vou chamar a primeira que nasceu, essa daqui, o admiro, eu vou chamar de oração principal. Por que, professor, eu vou chamar de oração principal? Porque ele nasceu primeiro. Oração principal. Já esse estudam, eu vou chamar de, aqui é uma segunda oração, segundo verbo, oração subordinada. Mas não vai ser substantiva, vai ser adjetiva. Por quê? Deixa eu colocar um maisinho aqui. Porque a oração estudam está caracterizando os alunos. Então, é assim que a gente entende o que é oração subordinada adjetiva. Quem conseguiu entender, dá um joinha aí. Quem não, pede para explicar de novo, que eu volto de novo, explico tudo de novo. E aí, deu para entender o que é oração subordinada adjetiva? Tudo bem, é uma característica, só que no lugar de adjetivo, essa característica veio com um verbo. Essa característica veio com a forma de oração. Tá bom? Então, vamos seguindo aí para a próxima explicação. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Vamos lá. As orações subordinadas adjetivas podem ser explicativas ou restritivas. Marca isso como se fosse um macete da sua vida. Isso aqui, minha gente, é muito importante. Eu vou até colocar de verde, para ficar bem visível, que você tem que anotar aí, e não pode esquecer disso. Existem dois tipos de orações subordinadas adjetivas. As que são explicativas e as que são restritivas. Vou colocar aqui bem a bandeira do Brasil, verde e amarela. Existem dois tipos de orações adjetivas. As que são explicativas e as que são restritivas. Deu para entender, minha gente? Então, anota aí. Tem dois tipos de orações adjetivas. As primeiras são explicativas e as segundas são restritivas. E agora nós vamos entender quais são as orações subordinadas adjetivas. Separadas por vírgulas, as orações subordinadas explicativas, como o próprio nome já indicam, explicam melhor ou esclarecem o termo ao qual se referem. Vamos lá. Ó. O exame final, ó, bem devagarzinho, tá?
Vamos lá, para ver se vai. Chega. Acho que agora vai. Eita, meu Deus, chega aqui. O exame final, eu vou até apagar a oração subordinada. Ó, o exame final deixou todos apreensivos. Quem aqui já fez uma prova? Quem aqui já fez uma prova que ficou apreensivo? De concurso. Quem aqui já fez uma prova? Dá uma curtidinha aí. Quem já fez uma prova de concurso que você ficou naquela ansiedade? Você ficou naquela ansiedade, você ficou, meu Deus, como foi difícil. Foi difícil passar. Só que aqui eu só tenho um verbo. Então eu não tenho oração subordinada. De novo, o exame final deixou todos apreensivos. Eu só tenho um verbo. Agora, se eu coloco que estava muito difícil, veja que aqui no meio eu tenho uma oração subordinada. Pera aí, professor, para eu entender. Está aqui no meio, a oração subordinada. E como é que eu sei, professor, que isso é uma oração subordinada? Porque eu cortei a informação principal para colocar uma explicação. Quem é a oração principal, professor? Vamos anotar aqui embaixo? A oração principal é quem nasce primeiro. Qual é a oração principal? O exame final deixou todos apreensivos. Essa é a oração principal. Aí eu vou até colocar aqui, ó, que ela é a oração principal. Por quê, professor? Porque ela nasceu primeiro. Só que eu precisava dizer alguma coisa sobre esse exame final. Então, eu criei uma oração subordinada adjetiva, ou seja, eu criei uma oração com verbo para me dizer uma característica, para me explicar uma característica sobre esse exame final. Quem foi a oração subordinada adjetiva aí? Essa aqui, ó. Que estava muito difícil. Anota aí. Essa informaçãozinha é o que a gente chama de oração subordinada adjetiva. Na verdade, é um adjetivo, só que ele apareceu com verbo. Então, a gente teria uma oração principal e uma oração subordinada adjetiva. Agora, eu teria só que dizer a banca, eu teria só que dizer agora a banca, se essa oração é uma oração subordinada adjetiva ou se é restritiva. Pergunta, eu tenho explicação ou não tenho aí? Tem explicação ou não tenho? O exame final é qualquer exame final? É qualquer exame final, minha gente, que deixou todos apreensivos? Não. É um... Pode Não. dizer, Valmirene? Pode dizer, Valmirene. Não é, não é qualquer um exame, eu falei. É um que tem explicação. E qual é a explicação dele, Valmirene? Que estava muito fácil ou muito difícil. Exatamente. Então, eu vou dizer que isso é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Porque eu inseri uma informação no meio da principal só para dar uma explicação. Isso é o que a gente chama de oração subordinada explicativa. Professor, não entendi. Eu queria que o senhor me desse mais um exemplo. Olha o exemplo 2 aqui. João, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar quem é a mensagem principal. É que João surpreendeu a todos. Aí, na hora da prova, eu vou fazer assim. Oração principal é a que nasce primeiro. Que é quem? João surpreendeu a todos. Aí eu quebrei essa informação principal para falar alguma coisa sobre o João. Então, nasce a oração subordinada adjetiva, que é a explicação que eu dei sobre o João. Quem foi a explicação que eu dei sobre o João?
que é o mais calmo da turma. Isso é a oração subordinada adjetiva. E se é uma explicação sobre o João, eu vou colocar aqui essa explicação sobre o João, que é o mais calmo da turma. E aí eu tenho que dizer agora só se é explicativa. Eu vou olhar. Isso aqui está explicando quem é o João? Tá. Então, a oração subordinada adjetiva explicativa. Tá bom? Vamos agora ao macete dos macetes. Você vai colocar aí. Deixa eu dar um entercinho aqui. Macete. Vai anotar aí. Macete. Pega, meu Deus. Macete dos macetes. Toda oração subordinada adjetiva obrigatoriamente deve vir entre vírgulas. Ó, que chique. Macete dos macetes. Para ser uma oração subordinada adjetiva explicativa, para ser uma oração subordinada adjetiva explicativa, só pode ser se, deixa eu voltar para o exemplo 1, se essa oração estiver entre vírgulas. Está vendo a vírgula aqui para começar ela e a vírgula aqui para terminar ela. Vamos para o exemplo 2. Olha o exemplo 2 que a gente trabalhou. Olha o João aqui. João não é qualquer João, não. É o que é o mais calmo da turma. Olha a vírgula aqui e olha a vírgula aqui. Então, se é uma oração subordinada adjetiva e estiver entre vírgulas, vai ser explicativa. Deu para entender o lance, minha gente? Quem não está entendendo ainda, pede de novo para eu explicar se o professor não entendeu. Essa tá ótima. Tá bom, Valmerene? Me fez lembrar agora do professor Legário. Eu não entendi, Valmerene, de novo. Me fez lembrar do professor Legário agora. Pois foi? Você conseguiu aprender fácil com ele? Ele era topado também. Disseram que ele era fenomenal, né? Alguém já tinha comentado comigo em outra aula. Mas olha o era lance. assim. Era bom, né? Tem o ditado que o povo diz aqui era pirar, com homem é bom. Olha, qual é o lance? Minha gente, sempre assim, ó. O Will Clay, que é professor de português, é fenomenal. Antônio, que é pedreiro, fez um trabalho incrível. Olha como eu estou explicando quem é. Maria, que é filha de Francisco, passou no concurso. Tudo isso, ó. Maria, que é filha do Francisco. A gente usa muito no interior, muito essa oração subordinada explicativa. Fulano, que é filho de Cicrano. Ou não, vocês não usam isso aqui, porque era piraca, o pessoal usa muito. Fulano, que é marido de fulano, não é qualquer fulano. Maria, que é esposa de José, não é qualquer Maria, que é esposa de José. Então, eu tenho aí explicações. E se essa explicação vem em forma de oração, a gente vai chamar de oração subordinada adjetiva. Tá bom? E além de adjetiva, explicativa. Vamos agora, e tem que vir entre vírgulas, é o macete dos macetes, tá? Vamos agora, essa é a explicativa, facinho, não tem muita coisa não. Vamos agora ao macete dos macetes. Ô, professor. Oi, foi o Marcelo? Foi. Por ela ser assim, fácil de identificar, porque está entre vírgula. Ela é mais difícil de cair em concurso. O que é que você acha? Não, Marcelo, ela parece mais do que é substantiva, você acredita? É porque, como é que ela vai aparecer? Geralmente ela aparece muito no concurso, mas não para perguntar o nome da oração. Ela aparece confundida no sentido. E eu vou explicar o segundo tipo, Marcelo, que é a restritiva, e daqui a pouco eu vou lhe mostrar como é que o concurso é um puta de um safado com a gente, com a licença da palavra. Porque ele não vai perguntar o nome, que é o mais fácil, ele vai me confundir nos sentidos. Porque existe um sentido muito diferente entre aquilo que é explicativo e aquilo que é restritivo.
Aí eu vou explicar, Marcelo, a restritiva agora, e já em seguida eu vou lhe mostrar como é que o concurso transforma isso numa coisa muito, muito, muito difícil. Demorou um tempão para aprender como o concurso é maléfico em relação às orações adjetivas, porque ele não me pergunta qual é o tipo. Ele vai mudar o sentido delas, e isso vai, às vezes, confundir as pessoas. Então, eu vou explicar a próxima, que é a restritiva, e logo depois eu já venho com como é que a prova cobra isso e transforma isso numa coisa difícil, tá bom? Vamos lá para as restritivas, daqui a pouco eu volto para a dúvida do Marcelo. Ao contrário da explicação, as orações restritivas restringem ou delimitam o significado. Então, uma coisa é eu explicar, outra coisa é eu restringir. Então, eu vou até marcar aqui, isso aqui é bem importante. Restringem ou delimitam o significado do seu antecedente. Deixa eu botar aqui a cozinha. Para você anotar aí. As orações restritivas restringem ou delimitam o significado do seu antecedente. E ó, macetezinho, só quem tem vírgula é explicativa. Na restritiva, não pode ter vírgula. Lembrando que isso é macete de quem vai fazer concurso. Se eu precisar saber a diferença da escrita de uma explicativa para uma restritiva, a explicativa vem sempre com vírgula e a restritiva nunca vem com vírgula. Isso do ponto de vista da escrita, tá? Do ponto de vista do sentido, o buraco é mais embaixo, eu explico daqui a pouco. Já vimos as explicativas, e eu quero mostrar para vocês agora um exemplo das orações subordinadas adverbiais, a oração subordinada adjetiva restritiva. Vamos lá. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. Quem é racista merece ser punido. Aí, ó, quem é a oração principal? Vou colocar aqui quem nasceu primeiro, ó. Oração principal. Quem é a oração principal? As pessoas merecem ser punidas. Essa é a oração principal. Agora eu vou para a oração subordinada. Oração subordinada. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. De acordo com o que está na tela, qualquer pessoa do mundo merece ser punida? Eu posso punir qualquer pessoa do mundo? Quem consegue me ajudar? Só posso punir quem, Valmirene? As preconceitos racistas. Exatamente. Então tem um adjetivo. Ó, que chique o adjetivo, racista. Quer dizer, não é chique ser racista, não, né? Que chique é você saber e conseguir ver. Mas olha, oração subordinada adjetiva é a que caracteriza com o verbo. Não é qualquer pessoa, eu vou caracterizar. É a pessoa que é racista. Só que eu não fiz uma explicação. Aqui agora eu criei o que a gente chama de restrição. Ou Mas seja, realmente dá para confundir, viu? dá, Valmirene. Aí agora eu vou explicar qual é a diferença. Nas que a gente tinha visto até agora, eu só tinha uma explicação. Agora, na oração subordinada restritiva, eu vou conseguir ver dois grupos. Aqui, ó, em cima, na outra, eu só tinha um grupo. João é uma pessoa só, ele é o mais calmo da turma. Aqui o exame final estava muito difícil, eu só consigo pensar no exame final. Mas nas orações subordinadas restritivas, eu consigo pensar em dois grupos. Por isso, restrição. É só um grupo que merece ser punido. Tem outro grupo que não merece. Por isso, professor. Oi, Marcelo. É interessante que a vírgula, ela modifica o sentido, né? Exatamente, Marcelo. É aí que eu queria chegar naquela dúvida que você tirou ainda agora. Quando eu não tenho a vírgula, o sentido é modificado e a interpretação é outra. Então, eu posso ter as mesmas palavras, o que é que eu estou querendo dizer? Eu posso ter as mesmas palavras e quando eu colocar a vírgula, eu vou mudar o sentido.
Mas eu ainda queria deixar isso para daqui a pouquinho, porque eu queria marcar para vocês o seguinte. Quando você vê as pessoas que são racistas merecem ser punidas, você tem dois grupos, duas informações você tem aqui. Que quem é racista é uma pessoa que merece ser punida. E quem é uma pessoa, mas não é racista, não merece ser punida. É aqui que nasce o que a gente chama de restrição. De novo, professor. O que é que ele está chamando de restrição aqui? É só um grupo, não é todo mundo. Aí eu não tenho mais explicação, agora eu estou separando grupos. É isso que a oração subordinada adjetiva faz. Separa grupo de acordo com as suas características. Quem está dentro daquela característica vai sofrer aquilo. Quem não está dentro daquela característica não sofre. Aí eu estou fazendo restrição. Vamos aqui, então, classificar. Já fiz aqui, né? Então, a oração principal seria: as pessoas merecem ser punidas. Aqui é a oração subordinada. Deixa eu colocar uma coisinha aqui para a gente. Vai ser essa. E essa oração subordinada adjetiva vai ser restritiva. Por quê? Só essas pessoas serão punidas. Olha que legal. Professor, não entendi o que é que muda de sentido. Aí agora, Marcelo, eu vou lhe mostrar o que é que o concurso acaba com a pessoa. Como é que o concurso transforma um assunto que inicialmente é fácil em uma coisa difícil. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Chega, meu Deus. Travou, mas vai destravar agora. Os professores que são iniciantes recebem salários baixos. Oh, alguém vai dizer, mentira, professor. Iniciante ou não, todo mundo recebe salário baixo. Mas vamos dizer que os professores que são iniciantes recebem salários baixos. Quem é a informação que nasceu primeiro, que eu vou chamar de oração principal? Ó, oração principal. A oração, grande informação principal disso tudo é que os professores recebem salários baixos. Essa é a informação principal. Quem é a oração subordinada? Ou seja, onde é que está a característica aqui desses professores? Que são iniciantes. Aí a pergunta é qualquer professor que recebe salário baixo? É qualquer professor? Não. Apenas, ó a restrição, apenas os que são iniciantes. Então, eu vou chamar essa oração subordinada de oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Porque, anota aí, só receberão salários baixos os professores iniciantes. Bichinhos, minha gente, os bichinhos dos iniciantes. Aí aqui a gente tem, deixa eu diminuir aqui esse espaço para ficar bem bonitinho para a gente. Ó. Deixa eu diminuir aqui esse espaço para ficar bem bonitinho. Eu vou mandar esse arquivo para vocês. E, minha gente, se vocês querem, eu acho que fica mais fácil. Eu já ia Depois eu mandar pedir. até para quem não vai assistir a aula ao vivo, vai assistir gravada, eu acho que vai ficar mais fácil de conseguir pegar essa definição. Vamos lá. Aí o lance é o seguinte. Marcelo, o que é que acontece agora? Se eu colocar uma Marcelo de imagem, né? Se eu do nada surtar, copiar as mesmas palavras aqui para baixo, ó, para baixo,
O mesma coisa estava aqui em cima, eu copiei aqui para baixo. E eu, do nada, quiser colocar 2 vírgulas, uma antes e uma depois, eu estou mudando o sentido. Eu não estou dizendo mais... preste atenção, viu? Você que está assistindo ao vivo ou gravado, preste atenção. A partir do momento que eu coloco essas 2 vírgulas, eu estou dizendo que todo professor é iniciante e todo professor recebe salário baixo. Pera aí, professor, que conversa é essa? Porque a partir do momento que eu coloco as vírgulas, eu estou dando uma explicação sobre uma pessoa só ou sobre um grupo total. Então, quando eu digo os professores, vírgula, que são iniciantes, recebem salários baixos, eu não posso pensar que existe professor iniciante ou não. Todo mundo é professor. E essa explicação que são iniciantes é de todo mundo. Então, é isso, Marcelo, que o concurso vai começar a brincar. Ele vai lhe dar questões de oração subordinada adjetiva que estão com vírgula ou sem, e vai começar a inventar o sentido para saber se você sabe a diferença de sentido que tem entre uma subordinada adjetiva restritiva e uma subordinada adjetiva explicativa. Não é só a vírgula. É que quando é restritiva, aparecem 2 grupos, um sofre e o outro não sofre. Quando é explicativa, só tem um grupo e aquele grupo todo sofre aquilo, ou aquela pessoa toda sofre aquilo que eu estou dizendo. Deu para pegar o lance, Marcelo? Aí, professor, no caso, a banca não vai perguntar se a oração é explicativa ou é restritiva, vai perguntar o sentido, no caso, né? Exato. Agora, Marcelo, eu também já vi muita banca brincar e perguntar, mas misturar nas alternativas as substantivas, que a gente estudou na semana passada. Aí ele bota uma oração subordinada adjetiva e, para dificultar, ele mistura os assuntos, o dessa semana com o da semana passada. Letra A, oração subordinada substantiva objetiva direta. Letra B, oração subordinada substantiva predicativa. Aí letra C, bota adjetiva. Porque aí ele para ter mais alternativas e mais possibilidades, às vezes já vê a banca colocar e perguntar se é uma ou outra. Mas aí mistura o assunto com o conteúdo da outra, da semana passada, para dar uma dificultada. Mas assim, é muito raro, nunca mais eu vi isso, de uma banca só perguntar entre uma e outra, se é adjetiva, ou se é restritiva, ou se é explicativa. Não acontece muito, não. É raríssimo. Agora, ele mistura muito os tipos de orações que são substantivas com algumas que são adjetivas. Eu vou fazer mais um exemplo, porque eu quero que fique bem claro, tanto para quem está assistindo ao vivo, quanto para quem vai assistir gravado. Eu quero que fique bem claro essa noção de diferença entre uma e outra. Vamos lá. Dá mais espaçozinho aqui para aparecer a terceira. Os jogadores, para a galera que gosta de futebol, que são veteranos, recebem salários mais altos. Os jogadores que são veteranos recebem salário mais alto. Veja, se não veio com vírgula, a gente já sabe que é restritiva. E se a gente já sabe que é restritiva, o que é que ele está nos dizendo aí? Que não são todos os jogadores do mundo, se vê sem vírgula restritiva, não são todos os jogadores do mundo que recebem salários mais altos. São apenas os jogadores que são veteranos. Aí, na análise do concurso, eu vou fazer assim, oração principal. A principal é a que nasce primeiro. Os jogadores recebem salários mais altos. E a oração subordinada vai ser quem vem para caracterizar esses jogadores, que são veteranos. Aí eu vou marcar aqui. Oi. Quem falou? Pode falar, Deve ser depois do pronome relativo.
A oração subordinada? Professor, o pronome sempre acompanha o verbo Deu uma ser. cortada, Marilene, não consegui ouvir bem você. Na oração subordinada, o pronome relativo sempre Lindo a acompanha sua o verbo ser. pergunta. Não é obrigatório que seja o quê? O pronome relativo acompanha o verbo ser. A característica pode vir com outro. Mas é que quase sempre, quando a gente vai dar característica, a gente coloca o verbo ser. Não é obrigatório. Não existe só esse caso. Mas quase sempre. Sabe por quê? Foi a Marilene, né, que perguntou. Porque quase sempre, para dar uma característica, a gente usa o verbo ser. O Wilkley é lindo. O Wilkley é incrível. O Wilkley é inteligente. O Wilkley é fenomenal. O Wilkley é estudioso. O Wilkley é professor. Então, quase sempre, para que a gente consiga montar uma oração subordinada adjetiva, o que vai ter que vir quase sempre perto do sem, ou do são, porque esses são que ajudam a montar a característica, mas não é obrigatório. Pegou o lance? Não é obrigatório, pode acontecer. Mas pode acontecer o que é o verbo ser também. Então, não é regra, mas às vezes pode acontecer. Tá bom? Porque eu poderia dizer assim, Marilene. Você faz academia, Marilene? Tu faz academia, Marilene? Ixi, Marilene. Mulher. Mas veja, como nem sempre é o são. Eu poderia dizer assim, Marilene, você tem que cuidar mais da sua saúde. Marilene, mulher, se você não for para academia, é muito ruim para a sua saúde. Marilene, as pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. Aí, olha aí, as pessoas que não praticam esportes. As pessoas que não praticam. Aí veja que não apareceu, são. Pegou o lance, Marilene? Veja que não apareceu são. As pessoas que não praticam esporte são mais doentes, tá bom? Vamos aqui terminar essa análisezinha rapidinha. Professor, teve característica? Teve, né? Qualquer jogador, é os que são veteranos. Então, a gente vai chamar isso aqui de oração subordinada adjetiva do tipo restritiva. E quem é ela, professor? Que são veteranos. E por quê, professor? Porque só quem vai receber salários mais altos serão os jogadores. Chega, meu Deus, faltou o R. Serão os jogadores que são veteranos. Aí, qual é o lance? Coração de Jesus. Se, pelo menos a caminhada você faz, né, mulher? Já é alguma coisa. Se eu quiser mudar o sentido e eu colocar, vou copiar de novo a mesma frase, viu? Ó, mesma frase, mesmas palavras. Se eu quiser do nada colocar uma vírgula aqui e colocar uma vírgula aqui, não vai mais poder ser restrição. Aí vai se transformar em explicação. Pegou o lance, Marcelo. Então o sentido muda. Aí quer dizer que todos os jogadores são veteranos, exatamente. Né? Não vai mais existir jogador que não seja veterano. É só a vírgula que faz isso. Eu fico chocado, Marcelo. Agora, eu não sei por quê. Tu acredita que eu demorei um tempão para conseguir entender isso? Porque mesmo com a vírgula, eu ficava pensando, tá, e os jogadores que não são veteranos? Só que se veio vírgula, você não pode pensar em mais ninguém.
a explicação é de todos. Então, todo jogador de um grupo é veterano e todos eles recebem os salários mais altos. Por quê? Porque veio com vírgula. Então, a explicação sobre o que eu disse antes. Eu não posso pensar em outros jogadores que não são veteranos, que começaram agora. Nem posso pensar nisso. Nesse caso, todos os jogadores são veteranos e todos eles recebem os salários mais altos. Minha gente, o assunto é esse. Vocês acreditam? O assunto é esse. Então, duas coisas que eu tenho que saber. Primeiro, para não ser pego de surpresa na hora do concurso. Primeiro assunto, papo reto aqui comigo. Macete. As explicativas vêm sempre com vírgula. As explicativas vêm sempre com vírgula. As explicativas vêm sempre com vírgula. Segundo lance, as restritivas nunca vêm com vírgula. Esse é o macete, né? Vírgula e não vírgula, primeiro. Depois, eu tenho que prestar atenção no sentido. A restritiva, eu tenho dois grupos. Um que vai ser caracterizado e o outro não vai sofrer nada. Na explicativa, o grupo todo sofre. E eu vou fazer o último exemplo, prometo, para a gente poder seguir no conteúdo. Ainda tem algumas observações sobre ela. Terceiro, ou é o quarto exemplo? Ah, não, vamos fazer a definição aqui, né? Só para o pessoal que vai assistir a aula depois, eu vou fazer aqui a definição. A oração principal é os jogadores que recebem salários mais altos. Se eu coloquei vírgula, agora ela não vai ser mais restritiva, vai ser explicativa. Esses que são veteranos se refere a todos os jogadores e não mais a apenas um grupo. E essa é a grande diferença. E para finalizar, vocês têm cachorro, minha gente? Dê um joinha aí se souber se vocês têm cachorro. Quem tem cachorro em casa aí? Marilene, tu não tem um cachorrinho, Marilene? Tá para Marilene, não quer um cachorrinho. O Marcelo tem, ó. Sabe quantos o professor Wilkley tem? O professor Wilkley tem 3 cachorros. José Marley, José Luque e Maria Isabel. São os meus 3 dogzinhos. José Marley, José Luque e Maria Isabel. Então, eu vou fazer agora, para finalizar essa primeira parte de explicação, eu vou fazer agora exemplos utilizando meus bichinhos. Eu posso dizer assim. Os cachorros que latem muito são irritantes. Eu não gosto de cachorro que late muito. Os cachorros que latem muito são irritantes. Bichinho, né? Cachorro, nem, agora o cachorro não pode nem mais latir. Eita, professor Wilkley mal amado. Não pode nem latir mais os pobres cachorros. Mas vamos lá. Quando eu for fazer a análise, deixa eu tirar aqui esse verde, que não é para entrar cor agora. Vamos lá. Quem é a oração principal que começou, o foco principal da mensagem? Oração principal. Que os cachorros são irritantes. Esse é o foco principal. Quem é a minha oração, vixe, meu Deus, subordinada? Qual é a característica que teve aqui? Oração subordinada adjetiva. Quem é que caracterizou? É qualquer cachorro? Não, é os que latem muito. Tá bom? Vamos lá. Os cachorros que latem muito são irritantes.
Quem é oração subordinada? Que latem muito. E a gente vai chamar isso de oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê, professor? É qualquer cachorro do mundo que é irritante? Sem vírgula, tá? É qualquer cachorro do mundo que é irritante? Não, Não. apenas os que latem muito. Então, eu vou colocar aqui a observação. Restritiva, porque não são todos os cachorros do mundo que são irritantes. Apenas os que latem muito. Agora, se eu copiar o mesmo textinho de cima e colocar ele aqui embaixo, se eu copiar o mesmo textinho de cima, colocar ele aqui embaixo e inserir 2 vírgulas, aí eu não só coloquei vírgula, mas eu mudei o sentido. Os cachorros que latem muito são irritantes. O fato de eu ter colocado 2 vírgulas significa que eu estou falando de todos os cachorros. Então, não estou falando só que os que latem muito que são irritantes. O fato de ter colocado a vírgula transformou toda a oração em uma explicação sobre o ser antecedente. Então, só o fato de ter vírgula significa que todo cachorro late muito e todo cachorro é irritante, só pelo fato de ter a vírgula. Porque agora se transformou em uma explicação do que foi dito antes. Aí muda tudo a classificação. Então, eu vou ter a mesma oração principal, vou ter a mesma oração principal, só que em lugar de restritiva, agora será explicativa. Agora será explicativa. E agora eu vou dizer que é explicativa porque, por causa das vírgulas, todos os cachorros latem muito e, por consequência, são irritantes. Prontinho, minha gente. Acho que foram quantos exemplos? Deixa eu voltar aqui para ver. 1 exemplo, 2 exemplos, 3, 4, 5, 6, 7. Tem muito material aqui de exemplo que eu vou mandar para vocês irem revisando. E eu queria dar mais uma observaçãozinha antes de finalizar a aula, tá? Já que a gente vai fazer questões porque não vai dar tempo, deixa eu colocar aqui uma informação importante. Deixa eu reduzir aqui, para você anotar aí no seu caderno, tá? Mesmo, anota aí, mesmo que só existam 2 tipos de, chega, meu Deus, 2 tipos de orações subordinadas adjetivas, mesmo que só existam 2 tipos de orações subordinadas adjetivas, elas podem aparecer de maneira desenvolvida ou de maneira reduzida. De novo, só existem 2 tipos de oração subordinada adjetiva, mas elas podem aparecer de maneira desenvolvida e ela pode aparecer de maneira reduzida, tá bom? Vamos para as orações desenvolvidas. Não é assunto novo não, tá, minha gente? É só a maneira como a gente pode escrever. Por que desenvolvida? A gente chama de desenvolvida uma coisa que é grande, que cresceu, que amadureceu. Então, são as frases que sempre vai aparecer o pronome relativo. Sempre vai aparecer
Deixa eu puxar os pronomes relativos aqui, da parte de cima, para ficar bem explicadinho. Sempre vai aparecer pronome relativo. Por isso que ele é desenvolvido, porque a frase é maior, apareceu mais elementos. Sempre vai aparecer o pronome relativo. Contém verbos do modo indicativo ou subjuntivo. Já as reduzidas, já as reduzidas não tem que. Tá vendo a pergunta? Acho que foi a Marilene que perguntou ainda agora. Nas orações reduzidas, eu tive que diminuir o tamanho, então alguma palavra sumiu. Quem é que some na oração subordinada adjetiva reduzida? O pronome já some o quê? Já não aparece. E ele já vem com outro tipo de verbo, um verbo mais diferentezinho. Que é como assim diferente? Já vem no infinitivo, no gerúndio, no particípio. Tá bom? Aí o que é que a gente vai fazer? Eu vou passar para vocês agora, antes de finalizar, só um exemplo dessa historinha de reduzida. Tá bom? Eu poderia dizer assim. Deixa eu anotar aqui. Chega, meu Deus. Exemplo da diferença de orações desenvolvidas e das reduzidas. 1. Ele foi o primeiro professor. Vamos pensar no Euclid, né? Ele foi o primeiro professor que encantou a turma. Ó, ele foi o primeiro professor, um verbo, que encantou a turma 2. É qualquer professor? Não, é um professor que, ó, aqui, desenvolvido, apareceu o quê? Que encantou a turma. Vou colocar aqui de amarelo, tá bom? Isso é o que a gente chama de desenvolvida, porque veio com pronome, tá bom? Porque o pronome apareceu. Vamos agora para o caso de número 2. Eu poderia dizer a mesma mensagem dizendo assim. Chega, meu Deus. Ele foi o primeiro professor a encantar a turma. Foi qualquer professor? Não, foi o primeiro que cantou. Só que agora eu retirei o quê? Então a frase ficou com 3 letrinhas a menos, 4 letrinhas a mais, ficou sem esse pronome, e eu vou chamar então de reduzida, porque o pronome não apareceu e o verbo ficou no infinitivo. Isso é o que a gente chama de oração reduzida. Aí, com isso, a gente consegue entender todo o conteúdo de oração subordinada adjetiva. Olha como é gostosinho, né, minha gente? Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai por aqui. Ó. É isso que eu queria saber mesmo, que o pronome relativo sempre acompanha o verbo. De novo, Marilene. O pronome, a oração, quando é oração subordinada adjetiva, explicativa, ela sempre, o pronome relativo sempre acompanha o verbo. Se for uma oração subordinada desenvolvida. Sim, isso mesmo, era isso a explicação que eu queria. Por quê? Só acompanha se for desenvolvida. Porque o pronome relativo só aparece na oração que a gente chama de desenvolvida, ou seja, maior. Eu posso dizer o mesmo sentido retirando o quê? Aí vai continuar sendo adjetiva, porque ainda é uma oração de característica, mas não apareceu o quê? Aí a gente vai continuar com o mesmo nome, só que ela não vai ser desenvolvida, vai ser reduzida. Vai continuar sendo explicativa, ou vai continuar sendo restritiva, só que não vai aparecer o quê? Aí a gente vai até dizer que ela chamou de reduzida. Por quê? Porque o que não apareceu.
Pegou o lance? Acho que foi, né? Muito bem. Aí nós vamos parar por aqui. Eu vou pedir para você registrar seu nome na frequência aí no chat. E na próxima aula da quarta-feira, eu já volto com as questões desse conteúdo e do próximo conteúdo, que a apostila já vai estar pronta da semana que vem. Uma apostila já com os próximos conteúdos, além dos exercícios dessa daqui. Eu vou enviar, pedir para a Neide e o Edinaldo mandarem essas anotações que eu fiz aí na sua telinha, para que depois você possa revisar e quando eu mandar a lista de exercício na semana que vem, você poder praticar bastante as orações subordinadas adjetivas restritivas e explicativas, tá bom, pessoal? Por hoje é só e a gente então vai continuar na próxima aula.